coração de Deus. Quero recomeçar. Esse é o pedido que nós fazemos hoje ao Senhor. Essa graça que nós queremos hoje alcançar de Deus. Um recomeço. Um recomeço em tantos momentos, diante de tantas situações. Talvez chega determinado momento, parece que a nossa vida para. Parece que alguns fatos que nos aconteceram ao longo do tempo fazem com que, como se criasse um obstáculo e a nossa vida parasse. A gente não consegue avançar mais. E não apenas não conseguimos avançar mais, mas tem-se em alguns momentos o sentimento que tudo está parado, tudo está derrotado, ou seja, tudo acabou ali. Mas a graça de Deus é aquilo que nos faz recomeçar. A graça de Deus é aquilo que nos coloca novamente de pé. A graça de Deus é aquilo que traz, aquilo que nós podemos ter perdido ao longo do tempo. A esperança, a fé, a alegria, a felicidade, tantas coisas preciosas. Porque o próprio tempo, as realidades vividas ao longo do tempo, podem fazer com que a gente perca algumas dessas situações. E com isso a gente vai se tornando cada vez um pouco mais vazio, frágeis, pecadores que somos, limitados. Então tudo isso, o somatório de tudo isso, faz com que a nossa vida pare. Sem falar das acusações, das perseguições, das calúnias, dos maltratos, de tantas coisas que vêm de fora atingir a nossa própria vida, atingir a nossa própria casa. Mas não tenho dúvida que hoje o Senhor traz para nós um recomeço, traz para todos nós, para a gente aqui, para você aí, para as suas intenções particulares, é um recomeço. Por isso que eu fiz questão de pegar o Evangelho de São João, segundo São João, no capítulo 8, onde São João faz o comentário daquela mulher adúltera. Uma mulher que havia sido condenada para ser apedrejada em praça pública, segundo a lei de Moisés. Uma mulher que estava para ser julgada, para ser morta, poderia ser morta de tantas pedradas. Mas o Senhor, depois de tantas acusações, e é isso que a gente vai ver no Evangelho, Ele dá uma oportunidade de um recomeço para aquela mulher. Quantas vezes nós também sofremos acusações? Quantas vezes as pessoas também querem nos colocar, apedrejar, querem nos colocar em praça pública, mal comparando, para que possa apedrejar a nossa vida. Mas o Senhor deu um recomeço, deu a oportunidade de uma vida nova àquela mulher. E diz assim o Evangelho segundo São João, capítulo 8, depois de terem questionado Jesus sobre essas questões, diz assim: Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com uma mulher diante dele. Então, ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão que te acusam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. A mulher havia sofrido uma acusação. A mulher havia sido julgada por tantas pessoas. E Jesus sabiamente diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E como eles fizeram o exame de consciência, sabiam que todos também tinham pecado. Todos nós na vida erramos, todos nós erramos.
Todos nós fracassamos. Todos nós temos a experiência das nossas mazelas, das nossas fraquezas, dos nossos erros. Todos nós vivemos e convivemos dia a dia com os nossos pecados. Mas ninguém tem o direito de apontar o dedo para ninguém. Quem somos nós para apontar o dedo para alguém e fazer um julgamento sobre a vida daquela pessoa e fazer uma condenação sobre a vida daquela pessoa? Nós não somos juízes da vida do outro. Nós não somos juízes da eternidade. Por isso que Jesus fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aos poucos foram saindo um por um, ao ponto de Jesus ficar sozinho com aquela mulher. E ele pergunta para ela: cadê os que te acusaram? Cadê aqueles que te condenaram? Jesus dá então àquela mulher uma oportunidade de recomeçar a vida. Uma oportunidade, quando ele diz: vai e não tornes mais a pecar. Jesus dá um conselho para ela. Jesus orienta aquela mulher. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: reconstrói a sua vida, reconstrói a sua casa, reconstrói a sua família, não tornes mais a pecar, porque aquilo que ela estava fazendo estava condenando a própria vida. É esse exame de consciência que nós devemos fazer. O que nós temos feito que está condenando a nossa própria vida? Aquilo que está condenando, né, a nós mesmos, não os outros, mas a nós. Por isso, o quanto é importante o exame de consciência de cada um de nós. Porque Jesus faz então esse questionamento: que Deus que te acusavam? Cadê aqueles que apontavam para você? O Senhor hoje fala em reconstruir, em recomeçar a nossa vida. E você pode estar se dizendo, se perguntando, né? Mas eu não tenho condições de recomeçar a minha vida. Porque talvez você se autocondenou. Não foi ninguém que te condenou, não foi Deus que te condenou, não. Talvez a condenação que você tenha sobre a sua vida seja de você mesmo. Talvez seja você que se autocondenou. Vou dizer algo para que a gente entenda bem isso. Talvez o recomeço da nossa história, da nossa vida, talvez a gente não use nada do nosso passado, mas que a gente recomece por tudo aquilo que a gente deseja viver no futuro. Porque às vezes você olha, pode estar olhando para trás e diz: eu não tenho como recomeçar diante de tudo que eu vivi. Eu não tenho como recomeçar. Não estou dizendo apenas só de pecado, de erros, de misérias. Não, mas talvez de uma vida sofrida, angustiada. Uma vida que você vem padecendo já há muito tempo e você se questiona: como que eu vou recomeçar diante de tudo que eu estou vivendo? Talvez o seu recomeço, você não use nada da história do seu passado. Mas talvez o seu recomeço esteja naquilo que vai te projetar para o futuro. Porque é a graça de Deus que nos coloca de pé. É a graça de Deus, né? Como aquilo que nós acabamos de ouvir: sabes tudo de mim, Senhor. O Senhor sabe tudo da nossa vida. O Senhor sabe tudo que está dentro de você, que está dentro de mim. O Senhor sabe tudo daquilo que nós necessitamos, que nós precisamos. E se Ele preparou esse momento para nós, para que nós nos encontrássemos em oração, para que nós nos encontrássemos através desse programa, é porque Ele quer recomeçar, te dar a oportunidade de recomeçar a vida, de reconstruir a vida. Mesmo que você esteja bem, mesmo que você esteja vivendo um bom momento na sua família, mas talvez sejam situações isoladas que você precisa recomeçar, que você precisa reconstruir. Deus sabe tudo de você. Deus sabe tudo que está guardado dentro de você, até mesmo coisas que você desconhece. Como ele dizia para aquela mulher pecadora: ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse ele então: nem eu te condeno. Ou seja, nós temos um Deus que não nos condena.
Talvez a gente comete em alguns momentos da vida erros que podem até comprometer. Talvez algumas situações vividas podem ser comprometedoras para aquele momento, para o hoje, talvez seja até mesmo para o amanhã. Mas ninguém tem o direito de condenar ninguém. Se o próprio Jesus disse para aquela mulher que estava condenada publicamente, ninguém te condenou, ela disse, não, Senhor. Ele falou, nem eu te condeno. Se Jesus não nos condena, quem vai nos condenar? Os outros. Você vai se abater com o julgamento dos outros? Você vai se deixar levar pelas críticas, pelas ofensas, pelas calúnias dos outros? Você vai se deixar levar pelo erro que você cometeu no passado? Você vai se deixar levar pelo erro que você está cometendo no presente? Deus hoje quer recomeçar. Deus quer trazer vida nova para cada um de nós. Deus quer trazer algo novo para a nossa vida, para a sua vida, para a minha, para a vida de cada um de nós. Por isso que as minhas faltas, as minhas misérias, elas não podem ser maior do que a graça de Deus que nos auxilia. Aquilo que nós cometemos, que de repente pode ter sido um erro muito grande, um erro muito grave, mesmo assim ele não é superior ao perdão de Deus. Ele não é superior à misericórdia de Deus. Ele não é superior ao amor de Deus. Deixe-se lavar hoje pela misericórdia de Deus. Deixe-se lavar pelo amor de Deus. Deixe-se lavar pelo perdão de Deus. Experimenta o perdão de Deus. Se você acha que Deus, quantas pessoas falam isso? Não, acho que Deus não vai me perdoar. Deus não vai me perdoar. Deus não vai me perdoar. Ou seja, fica alimentando isso dentro de si. E Jesus fala para aquela mulher adulta, nem eu te condeno. Se ele não condenou aquela mulher, é porque ele revela-se também um Deus do amor, um Deus do perdão. Por isso nós podemos até cantar esse refrão: quero recomeçar, dobrar meus joelhos. Essa é a atitude que nós devemos ter, dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor, para que ao dobrarmos os nossos joelhos, a nossa vida comece então a ficar de pé. Essa é a atitude que devemos ter através desse programa hoje, dobrarmos os nossos joelhos, para que então a gente comece ou recomece a ficar de pé. Pode então cantar o refrão. Dá-me tua força, preciso de ti. Não se entregue. Talvez hoje você possa estar uma pessoa abatida, cabeça baixa, inimigo cabisbaixo, uma pessoa entregue, desanimada, uma pessoa sem perspectiva nenhuma de vida, uma pessoa onde os problemas não saem da sua cabeça. Você deita para dormir, os seus olhos fecham, mas parece que a sua mente se abre e começa a funcionar. Problemas, e você parece que, mesmo de olhos fechados, parece que a noite está em branco, vai passando a noite em branco, ou seja, está sendo consumido. É preciso que recomece a sua história, é preciso recomeçar a nossa vida. A cada momento Deus nos dá essa oportunidade, assim como deu àquela mulher, e eu uso o exemplo dela, não somente no erro que ela cometeu, mas em tudo. A oportunidade, é isso que eu quero dizer, a oportunidade de um recomeço. Porque ele diz, vai e não tornes mais a pecar.
Ou seja, vai e não comete mais isso. Porque se você não fizer isso, você vai ter uma vida nova, você vai estar recomeçando. Jesus mostra para ela o erro, o que a colocou abatida, o que a colocou como uma condenada, o que a colocou no chão. E hoje também o Senhor vai te dar a graça de trazer a sua mente, a sua consciência, de tudo aquilo que está te colocando no chão, de tudo aquilo que pode estar te colocando uma pessoa abatida, uma pessoa depressiva. Você não deve ser uma pessoa depressiva. Você não deve viver, ter uma vida onde seja consumido pelos seus problemas. Não. A graça de Deus é maior do que tudo isso. Confia no poder de Deus. Confia na força, na misericórdia. Confia em tudo aquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida, de reconstruir a sua vida. Porque às vezes a gente é tomado pelas perseguições, pelas autocondenações, a gente é tomado por tudo isso, e assim a gente começa a ter uma vida de reclamação. Reclame menos e ore mais. Reclame menos da vida e reze mais. Questione menos o que você está vivendo e se coloque mais diante de Deus. Porque às vezes a gente é somente conduzido por essas reclamações, por esses questionamentos, e às vezes aquilo que nos coloca de pé fica de lado, fica esquecido, que é a oração, que é a confiança e a certeza naquilo que Deus é capaz de fazer na vida de cada um de nós. Por isso eu quero colocar nesse momento a sua vida, mais uma vez, diante de Deus. Eu quero colocar a sua casa, a sua família. Eu quero colocar todas essas pessoas que você traz nesse momento na oração. Eu convido você a apresentá-las a Deus nesse momento. Todas as pessoas que estão vindo agora na sua mente. Todas as pessoas que estão vindo agora no seu coração. Porque muitas coisas, pode ter a certeza, que serão diferentes a partir de agora, a partir desse programa. Porque Deus está recomeçando uma história nova na sua vida. Você mesmo vai recomeçar a reconstruir uma vida nova a partir das suas decisões, a partir das suas escolhas, a partir de tudo aquilo que Deus vai te capacitar para que você faça a partir de agora. Volto a dizer, que havia comentado no início do programa, talvez você não use elementos para escrever uma nova história. Talvez você não use nada do seu passado. Talvez você não recomece com fatos do seu passado, mas você vai recomeçar usando a esperança daquilo que você quer viver no futuro. Toma posse disso. Enche-se de esperança. Enche-se de alegria. E eu quero colocar, Senhor, a vida de todas essas pessoas que estão nos acompanhando agora. Eu quero colocar, Senhor, essa pessoa que de repente vive um momento de angústia, de choro, de depressão, momento de enfermidade, momento de pecado, de calúnia, momento difícil que está atravessando. Eu quero te pedir a graça para que essa pessoa recomece, Senhor. Recomece para uma vida nova. Recomece, Senhor, para uma vida que dê sentido para ela, para que ela busque e alcance tantas coisas que ela projeta, que ela deseja viver. Eu te peço a graça nesse momento, a graça nesse dia, que através desse programa o Senhor possa alcançar de uma maneira forte, de uma maneira poderosa, a vida de todas essas pessoas que estão em oração conosco, que estão vivendo esse momento na Tua presença junto conosco, porque a gente quer reafirmar, a gente quer professar através da nossa oração essa certeza, essa graça especial que o Senhor concede a cada um de nós, dizendo que nós iremos recomeçar. Então vamos mais uma vez cantar esse refrão.
Então, na parte do comentário do programa, na parte no YouTube, que você possa colocar as suas intenções. Se você quer que a gente reze, né, durante a semana por você, por alguém da sua casa, por uma intenção particular, você vai na parte de baixo ali do programa, parte de comentários, coloca, né, a sua intenção particular e nós estaremos rezando ao longo da semana pela sua intenção. Então, que você possa tomar posse dessa certeza. Deus quer recomeçar a sua história. Nós vamos voltar a sorrir pela graça de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.